Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos alguns exercícios do caderno de atividades. Peço que vocês pausem o vídeo, abram na página 15 e acompanhem a explicação. Exercício número 18. A água dos rios chega às estações de tratamento com muitas impurezas. Por isso é necessário um conjunto de procedimentos físicos e químicos para que ela fique em condições adequadas ao consumo. Observe as imagens a seguir e complete as informações. Letra A. Pergunta, observando na imagem, qual que é o método representado na imagem e para que ele serve. Então, na imagem nós conseguimos observar que a água é levada para vários filtros. Existem dezenas de filtros na estação de tratamento. E cada filtro tem camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho que servem para reter o restante da sujeira da água. Depois de passar por um processo de decantação, a água é encaminhada para esses filtros, para retirar o restante da sujeira que está presente na água. Então, ali na letra A, no primeiro espaço, nós vamos completar que esse método de utilização de filtros é chamado de filtração. Aqui mostra as camadas que existem nesses filtros. E pergunta, nas estações de tratamento de água, esse método serve para... Então, lembrem que serve para reter, para separar o restante da sujeira da água. Na letra B, mostra que a fase que é utilizado o decantador, mostra aqui o movimento das pás. Então, nos tanques de floculação, as válvulas agitam a água e os pequenos flocos de sujeira batem nos outros, formando os flocos maiores. A água passa para o decantador, onde os flocos pesados descem até o fundo do tanque, formando o lodo. Nesses decantadores, existem pás que movimentam o lodo para o centro do tanque. Em algumas estações de tratamento, o lodo é retirado por um canal de esgoto. Em outras, ele é bombeado para um tanque de secagem e depois de seco, ele é encaminhado para o aterro sanitário. Então, aqui nessa imagem, mostra a etapa de decantação, que é essa separação, observando as densidades. Então, o material mais denso fica no fundo do tanque e a água fica na parte superior. Daí, pergunta, nas estações de tratamento de água, esse método serve para... Então, o objetivo é separar o lodo, que é o material mais denso, do restante da água. E lembrem que esse lodo pode tanto ser descartado, como ele pode passar por uma secagem e depois ser encaminhado para o aterro sanitário. Na próxima página, o exercício número 19 diz o seguinte: em relação às etapas envolvidas no tratamento do esgoto, preencha as frases com as palavras do quadro. Então, nós vamos preencher com as palavras decantação, redes coletoras, sedimentação, impurezas, sólidos grandes, matéria orgânica ou rios. Letra A. Ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar nas estações de tratamento de esgoto. Então, as redes coletoras são tubulações que vão levar o esgoto presente nas nossas casas até essas estações de tratamento de esgotos, que são chamadas de ETEs. Letra B. Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades, que esse processo é chamado de gradeamento, para a remoção de... Então, nas grades ficarão retidos os sólidos grandes, como garrafas plásticas, tampas, papel, sacolas, madeira, ficarão retidos nessas grades. Letra C. Ao chegar nos tanques de decantação, o esgoto fica em repouso. Lembrem que no tanque de decantação, que nós acabamos de ver que também existe durante o processo de tratamento de água, ocorre a sedimentação, ou seja, as substâncias mais densas, mais pesadas vão ficar no fundo, e as menos densas flutuam. Então, nesse caso, essa etapa serve para separar a parte mais densa presente no esgoto da parte menos densa.
tá? E quando nós deixamos em repouso para que ocorra essa separação, esse processo é chamado de sedimentação, que é o mesmo que ocorre quando nós queremos, por exemplo, separar a água da areia. Quando nós deixamos essa água com areia em repouso, a areia vai ficar depositada no fundo e a água ficará na parte superior. Porque como a areia é mais densa, né, tudo que é mais denso vai pesar e vai para o fundo do recipiente. Letra D. Nos tanques de aeração, que é onde são colocadas as bactérias aeróbicas, né, que são aqueles que colocaram micro-organismos, essas bactérias servem para decompor a matéria orgânica presente nesse esgoto. Então, elas servem para fazer a decomposição. Lembrem que a função dos fungos e das bactérias é fazer a decomposição da matéria orgânica, da matéria morta, né, diminuindo a carga poluidora do esgoto. Letra E. O sólido restante deposita-se novamente no fundo e após uma nova etapa de decantação, ou seja, onde vai ficar novamente essa água parada, para que ainda ocorra novamente essa separação, essa sedimentação, o esgoto já está 90%, sem 90% das impurezas. Mas lembrem que ainda ele não pode ser consumido, porque para ser consumido essa água, tem que passar por um tratamento da água, onde vai ser feita a desinfecção da água, né? Então, embora está com 90% a menos de impurezas, essa água não pode ser bebida. Letra F. Depois que essa água passa por um tratamento, né, por esse tratamento do esgoto, essa água é novamente devolvida para os rios ou reaproveitada para limpar as ruas, praças ou regar jardins. Exercício 20. Marque as alternativas relacionadas aos benefícios do tratamento do esgoto, ou seja, para que é benéfico. Letra A. Redução de inúmeras doenças parasitórias, ou seja, ocasionadas por parasitas e infecciosas transmitidas pelos dejetos humanos, correto, né? Então, lembrem que quando esse descarte incorreto, ocorre o descarte incorreto do esgoto, ele, além de causar mau cheiro, de atrair animais causadores de doenças, quando as pessoas têm contato ou com esse esgoto ou com a água contaminada, elas podem desenvolver doenças causadas por parasitas, né, ou doenças infecciosas. Na letra B, contaminação de mananciais e locais que servem de fonte de água potável para a população. O tratamento não serve para isso, muito pelo contrário, serve para que não ocorra contaminação dos rios e dos locais que servem de água potável para a população, né? Então, jamais eles vão contaminar. Sem esse tratamento, pode ocorrer a contaminação, né? Mas o tratamento serve para evitar que isso ocorra. Letra C, preservação do ambiente, correto, né? Então, serve para preservar, porque aqui está pedindo para nós listarmos os benefícios, né? Então, com o tratamento, vai ocorrer uma preservação do ambiente, porque não vai contaminar o solo, nem os lençóis freáticos, nem as fontes de água. Letra D. Eliminação da contaminação de pessoas e animais por meio da água, correto, porque quando esse descarte é feito de maneira incorreta e as pessoas têm contato com esses dejetos, né, elas podem se contaminar, trazendo inúmeras doenças, tanto, né, como nós vimos nos itens anteriores, causadas por parasitas, como doenças infecciosas, e ainda atrair animais como ratos, baratas, né, que vão ser atraídos por esses dejetos. Letra E. Diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água do mar, provocando a morte de peixes e outros organismos marinhos? Não. Quando esse esgoto é tratado, ele é devolvido para os rios com 90% a menos de impurezas. Então, não, como está pedindo para listar os benefícios, nós não vamos marcar a letra I. Exercício 21. Observe a charge a seguir. Ah, que preguiça! Vou jogar esse resto de óleo na pia mesmo. Não faça isso, senhora.
Então, lembrem que nós já falamos sobre o destino correto que nós devemos dar ao óleo de cozinha. Nós devemos separar esse óleo em garrafas PETs. Podemos até colocar junto com o nosso lixo, mas separado, ou levar a centros onde é feito o reaproveitamento do óleo. Todo óleo pode ser passar por um tratamento, ele pode ser transformado tanto em sabão, que a gente chama de reação de saponificação, como pode ser transformado em biodiesel. Então, o correto é fazer o descarte em garrafas PETs. Os próprios lixeiros levam essa garrafa e entregam nesses centros onde é feito esse reaproveitamento. Jamais nós devemos descartar na pia, porque lembrem que esse óleo, quando vai para a estação de tratamento de esgoto, ele não consegue ser separado totalmente da água. Então, quando a água, mesmo depois do tratamento ser feito, quando ela é devolvida para o rio, esse óleo vai para o rio também. E quando nós descartamos no solo, nós contaminamos os lençóis freáticos também, então nós não devemos jogar no solo. E quando nós descartamos na pia, como mostra na charge, vai endurecer, vai formar como se fosse uma espécie de concreto e vai entupir toda essas redes, né, tanto de tratamento de esgoto como da nossa residência. Algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar óleo de cozinha usado na pia ou no ralo. O produto lançado vai para a rede de esgoto e contamina o ambiente, poluindo a água e o solo. Como podemos orientar as pessoas para o descarte correto do óleo usado? Então, eu acabei de comentar para vocês que o correto é nós descartarmos esse óleo em garrafas PET, que essas garrafas serão entregues nos postos de coleta, onde vai ser feito o reaproveitamento. Próxima página, na página 17, diz o seguinte: exercício 22. Assinale os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado. Então, nós estudamos como que nós devemos fazer a separação correta, né? E como que ocorre a reciclagem do lixo. Então, aqui, nós vamos assinalar todos os itens que podem ser reciclados. Latinha de alumínio, lembre que existem as lixeiras, as principais lixeiras são de metal, de vidro, de plástico e de papel. Então, a latinha de alumínio deve ser descartada na lixeira de metal. Casca de ovo tem que ser descartado junto com a lixeira úmida, que nós chamamos, né, que são de materiais orgânicos, mas eles não podem ser reciclados. Pó de café também não pode ser reciclado, deve ser descartado no lixo orgânico. Papel higiênico também não pode ser reciclado, assim como o guardanapo também não pode ser reciclado, deve ser descartado no lixo orgânico também. Letra E, garrafa PET, que é garrafa dessas de refrigerante, garrafas de água, existe a reciclagem de garrafas PETs e nós devemos descartar lá na lixeira plástica. Letra F, revista, jornais, cadernos, apostilas, são formadas de papel, né, que pode ser reciclado. Então, podem marcar um X lá. Deveria ser descartado na lixeira de papel. Caixa de papelão também pode ser descartado na lixeira de papel para reciclagem. Caderno também pode ser descartado na lixeira de papel para reciclagem. Pote de conserva, que geralmente são potes vidros, né, potes de vidros, podem ser descartados também, vão lá para a lixeira de vidros. E dependendo do tipo de conserva, existem algumas conservas que são vendidas em embalagens plásticas, né? Então, algumas teriam que ser descartadas no lixo plástico e algumas nas de vidro. Mas existe reciclagem tanto de plástico quanto de vidro. Embalagem longa vida, que é essas embalagens de leite, de caixinha de leite, caixinha de suco, né? Alguns achocolatados são vendidos nessas embalagens de longa vida. Pode também ser reciclado, então pode marcar um X aqui, e ela tem que ser reciclado na caixa na lixeira de papel. Próximo, a sacola plástica também pode ser reciclada, então pode marcar um X lá.
Lembrem que os plásticos, eles são derivados do petróleo, né? A substância, a matéria-prima para a fabricação de plásticos é o petróleo. E nem todo plástico pode ser reciclado, mas boa parte desses plásticos pode ser, como é o caso da garrafa PET, da sacola plástica, então podem marcar um X. Letra L, embalagens de shampoo, são embalagens plásticas que também podem ser recicladas, então podem marcar um X aqui. Agora, todos esses itens que nós marcamos um X, nós vamos colocar aqui em qual lixeira nós devemos fazer esse descarte de maneira correta. Então, a lata de alumínio nós vamos colocar na lixeira amarela. Se for necessário, pausem o vídeo para completar esse exercício, tá bem? A garrafa PET será descartada na lixeira plástica. A revista, a caixa de papelão e o caderno serão descartados na lixeira de papel. O pote de conserva, vamos considerar aqui que ele é de vidro. A maioria das conservas são de vidro, então nós vamos descartar na lixeira de vidro. A embalagem longa-vida, que é a embalagem da caixinha de leite, nós vamos descartar na lixeira de papel. A sacola plástica na lixeira do plástico. E as embalagens de shampoo também na lixeira que contém os plásticos. Exercício 24. Observe o tempo aproximado de decomposição de alguns materiais. Papel, cerca de 3 meses. Chicletes, cerca de 5 anos. Saco plástico, de 30 a 40 anos. Mas existem alguns sacos plásticos que demoram de 100 a 200 anos. Garrafa PET, mais de 100 anos. Também existem garrafas que estão na natureza, né, demorando uma média de 100 a 200 anos para se decompor. Lata de alumínio, mais de 100 anos. E vidro, 4.000 anos. Então, aqui mostra a importância de fazer a reciclagem, porque como nós utilizamos no nosso dia a dia inúmeros desses produtos, se nós não fizermos o descarte correto para que ocorra a reciclagem, esse lixo vai ficar acumulado, né, podendo trazer danos para as futuras gerações. Com base nessas informações, responda. Letra A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? Então, analisando aqui o tempo de decomposição, o que tem maior tempo é o vidro. Então, analisando nesse caso, o que mais prejudicaria seria o vidro, porque ele demora mais tempo para se decompor. Letra B. O que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? Então, o correto é ser feito o descarte nas lixeiras de vidro para que possa passar por uma empresa responsável pela reciclagem desse material. Letra C. Sabendo que há diferenças entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadãos? Então, o nosso papel é fazer o descarte de maneira correta, ter na nossa casa pelo menos 2 lixeiras. Uma lixeira de resíduos secos, né, e outra de resíduos úmidos. Os secos são aqueles que podem ser reciclados e os úmidos, que são restos de alimento, dejetos de animais, papel higiênico, guardanapo, devem ser encaminhados para os aterros sanitários. Então, o nosso papel é fazer a separação do lixo para que possa ser reciclado. Lembrando que nós devemos fazer a limpeza desses rótulos, porque se nós fizermos o descarte, por mais que nós façamos a separação do lixo, se nós não higienizarmos essas embalagens, muitas delas não vai poder ser reaproveitada, como é o caso da caixa de leite. Se nós não limparmos a caixa, dentro de 3 dias ela não pode mais ser reaproveitada. Então, nós precisamos ter consciência e fazer o máximo, né, de descarte correto para que esses materiais possam ser reaproveitados. E para finalizarmos, na página 18, diz o seguinte: leia a reportagem sobre o tratamento do lixo no Japão e responda os itens a seguir. Como alguns países tratam seus resíduos? Estratégia completa e eficaz é marca japonesa.
Junto com o crescimento econômico do país, a partir da década de 1960, o Japão se viu diante de um desafio de encontrar um destino para o lixo. Como a área territorial é pequena, se comparada à população, reduzir o volume de resíduos sólidos levados aos aterros é essencial. Graças a uma série de iniciativas, algumas já com meio século, o Japão é um dos países mais avançados nesse campo. Em 1970, entrou em vigor a Lei de Gestão de Resíduos, que envolve toda a cadeia de produção e destinação do lixo, encarada a partir dos conceitos de reduzir, reciclar e reaproveitar. A Lei de 1995 incentiva a coleta seletiva e a reciclagem, o que faz o país investir em alta tecnologia também para o reaproveitamento de materiais. Garrafas de PET são produzidas no Japão a partir de 100% de resina reciclada, reduzindo em 90% do uso de novos plásticos. O que é a reciclagem? Então, a reciclagem é um processo onde um material é transformado, né? Depois de ser descartado, ele é transformado com o objetivo de não retirar da natureza novas matérias-primas para a produção desses materiais, né? Então, quando nós fazemos esse descarte correto desses materiais, eles vão reduzir a matéria-prima retirada da natureza, como é o caso do plástico, que é retirado do petróleo, que é um bem não renovável. Então, nós vamos evitar que ocorra mais agressão e retirada de recursos desnecessários da natureza. Letra B. Como podemos contribuir para o processo de reciclagem? Então, se vocês quiserem até colocar uma definição do dicionário do que é reciclagem ou responder com as palavras de vocês, fiquem à vontade. De que maneira que nós, cidadãos, podemos contribuir para esse processo? Primeiramente, fazendo a separação correta do nosso lixo, né? Então, ter pelo menos 2 lixeiras para a separação dos resíduos sólidos, dos resíduos úmidos e dos resíduos secos. E ter uma conscientização, tá? Até aqui no texto diz, né? Utilizar esses conceitos de reduzir, de reciclar, de reaproveitar. Dessa maneira, nós vamos estar diminuindo tanto a retirada de matéria para a formação de novos produtos, né? Vamos estar incentivando os catadores que sobrevivem dessa coleta seletiva, né? E vamos estar diminuindo tanto os resíduos como todos os danos causados por eles. Letra C. A seleção de materiais segue um sistema de cores que pode variar em diferentes países. As cores são diferentes, pois cada lixeira se refere a um tipo de material. No Brasil, para facilitar a separação dos resíduos, alguns locais públicos e privados utilizam as seguintes lixeiras. Então, aqui tem a lixeira azul, amarela, a verde e a vermelha. Então, lembrem que a lixeira vermelha é usada para fazer a separação do plástico. A lixeira azul é utilizada para a separação do papel. Vocês podem até virar na página 17, tem essas lixeiras. A lixeira verde é para a separação do vidro e a lixeira amarela é para a separação do metal. Letra D. Além de reduzir, reciclar, reaproveitar ou reutilizar, a quantidade de lixo produzida pela sociedade será menor com outras 2 medidas, que são os 5 R's que nós aprendemos. Quais outros R's compõem essas ações? Então, entre esses R's de reduzir, reciclar, reaproveitar, nós temos repensar e recusar. Utilizando esses 5 R's, nós iremos reduzir toda a quantidade de lixo produzido pela sociedade. Completem esses exercícios e me enviem para que eu possa avistar. Se ficou qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande beijo e até nossa próxima aula.